Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite neste domingo. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e todos os seus caminhos. Quero fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, pedindo a graça, a misericórdia, a bênção de Deus sobre a sua vida e todos os seus caminhos. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, para nos livrar, nos ajudar e conduzir todos os nossos caminhos. No livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 14, Josué ele faz um desafio ao povo que saiu do Egito. Os hebreus, que foram libertos, que saíram do cativeiro do Egito. E este povo, meus irmãos, havia dentro deles uma grande idolatria. Eles tinham saído do Egito, Deus tinha conduzido eles pelo deserto, mas havia ainda os maus costumes do Egito dentro deles, em adorar deuses, imagens e rituais, coisas que não agradavam a Deus. E como Deus tinha tirado aquele povo do Egito, estava conduzindo eles à terra prometida. Na verdade, aqui, este povo já tinha entrado na terra prometida com Josué. E Josué, meus irmãos, faz um desafio a este povo, traz a este povo a memória o que Deus fez com eles, que Deus tinha libertado eles do Egito. Deus tinha, meus irmãos, enviado pragas para os inimigos daquele povo. Deus era um Deus justo, reto, mas um Deus que era um juiz, isso mesmo, que é Deus juiz, o qual julgava aquele povo. E olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção. Olha o que Josué lhe disse: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Aqui foi um convite, foi um chamado que Josué fez a este povo. Este povo, eles poderiam, meus irmãos, escolher servir a Deus verdadeiramente, ou continuar na idolatria, continuar na vida que eles tinham. Só que eles iriam, meus irmãos, seguir um caminho que não seria um final bom para eles, porque eles estavam deixando Deus para seguir, meus irmãos, a idolatria, para seguir os seus desejos, as suas vontades. Josué disse o quê? Agora, pois, temei ao Senhor. Josué convoca este povo e diz: olha, vocês têm que temer a Deus. Não tem como um cristão servir a Deus e não ter temor a Deus. O princípio de um cristão é o temor em cumprir com a palavra de Deus. E Josué disse: olha, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses. Primeiro eles tinham que ter temor, servir a Deus com sinceridade, com verdade. Os deuses que eles carregavam com eles, as imagens, as estátuas, isso mesmo, que eles carregavam desde o Egito com eles, indo para a terra, estando ali já, na terra que Deus tinha prometido, não fazia mais parte. Eles estavam ali chegando na promessa de Deus, e eles tinham que ter o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que tinha libertado eles do Egito, o Deus que tinha livrado eles, o Deus que tinha enviado pragas, pestes, matado os seus inimigos.
mas tinha cuidado deles. E esta idolatria, estes rituais que seguiam deles, dos seus antepassados, eles tinham que deixar fora. Eles tinham que jogar essas coisas fora e servir verdadeiramente a Deus. Meus irmãos, para a gente servir a Deus, é preciso uma atitude. Isso mesmo, uma atitude de fé. Não tem como o Deus que eu entreguei a minha vida, o Deus que eu creio, que eu adoro a Ele, não é por meio de uma imagem, não é por meio, meus irmãos, de um ritual. Jesus disse à mulher, Jesus disse, meus irmãos, aquela mulher samaritana, os verdadeiros adoradores o adorarão, isso mesmo, me adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não convém, isso mesmo, mas outra forma de adoração. Adoração que Deus espera de mim, de você, é a adoração em espírito e em verdade. É quando nós adoramos com o nosso coração. Isso mesmo, é quando nós adoramos na verdade da palavra de Deus. Isso mesmo. Deus, ele não é carregado nas mãos. Deus, ele não é servido, isso mesmo, por mãos humanas, e nem muito menos carregados por mãos humanas. Se ele foi quem fez todas as coisas, como que ele permitirá estas coisas? E era isso que Deus estava, meus irmãos, deixando claro para este povo. Isso mesmo, através da vida de Josué. E ele disse o que? Olha, agora pois temei e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. A atitude é esta, é servir a Deus em espírito e em verdade. Aquilo, meus irmãos, que é contra a palavra de Deus, tem que ser lançado fora. Isso mesmo, tem que ser jogado fora. Isso mesmo, para que a minha fé seja verdadeira, seja pura, seja santa, o meu coração seja sincero, isso mesmo, para Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, isso mesmo, a honra e a glória de Deus, ele não divide com ninguém. E ele disse assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Aí Josué diz: olha, mas se vocês estão achando mal, ou vocês não estão gostando de servir a Deus, escolham a quem vocês querem servir. Se é a Deus, o Deus verdadeiro que vos tirou do Egito, ou se é os deuses que vocês serviam no Egito. Isso mesmo, a idolatria, isso mesmo, ao pecado. Olha o que ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, Josué perguntando àquele povo. Aí ele diz: escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué diz: olha, escolham. Querem servir aos deuses dos amorreus? Fiquem à vontade. Querem servir aos deuses dos amorreus? Fiquem à vontade. Querem servir aos deuses dos vossos pais? Fiquem à vontade. Agora Josué lhe disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: olha, se vocês quiserem servir as imagens, as estátuas, aos deuses dos amorreus, este povo idólatra, isso mesmo, este povo pecaminoso, vocês podem seguir, isso mesmo. Se vocês quiserem servir aos deuses dos vossos pais, isso mesmo, a idolatria, isso mesmo, a estes deuses falsos, Josué disse: podem seguir.
Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O cristão, meus irmãos, ele tem que ter esta posição. Esta posição, meus irmãos, de saber que ele foi escolhido, chamado por Deus para servir exclusivamente a Deus, tomar decisões e atitudes, isso mesmo. E Josué disse: olha, está diante de vocês, escolham a quem vocês querem servir, isso mesmo. Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor, isso mesmo, ao Senhor. O nosso Deus, meus irmãos, Ele nos livra, Ele nos guarda pela fé, é pela nossa adoração em espírito e em verdade, isso mesmo, em espírito e em verdade. Você tem que lutar e buscar a sua salvação e a salvação da sua casa, da sua família, isso mesmo. E somente o único Deus, o verdadeiro, aquele que não é servido por mãos humanas, nem tampouco carregado por homem algum, esse é quem tem o poder de salvar, de perdoar e de livrar dos pecados e trazer a transformação e a salvação. Esse é o Deus que Jesus disse à mulher samaritana: vossos pais adoravam a quem não conheciam, nós, porém, adoramos aquele que conhecemos em espírito e em verdade. É isso que Deus ele espera de cada um de nós. Eu quero orar pela sua vida esta noite. Entenda uma coisa: Deus ele quer a adoração, o culto em espírito e em verdade. Escolha quem você quer servir hoje. E nós queremos servir a quem? Ao Senhor, aquele Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração nesta noite. Pai, eu oro pelo aflito, pelo cansado, eu oro, meu Deus, pelo doente, eu oro pelas famílias, Pai, que estão nos acompanhando, aquelas que precisam de salvação, de transformação, de libertação. Ó Deus poderoso, visita, Pai, o aflito, o cansado, o doente. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja livre, transformada, restaurada, curada. Pai, eu oro, meu Deus, por todos aqueles que nos acompanham, aqueles que fazem parte desta obra, deste ministério, aqueles que moram distantes, longe. Meu Deus, entra com o teu poder, trazendo salvação, libertação. Convence, Pai, traz a verdade, Pai, aos olhos do teu povo, Pai, da tua igreja, em nome de Jesus. Se existir alguém doente nesta noite, que seja curado agora, livre, liberto, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se existir alguém que precisa, Senhor, de uma libertação espiritual, que seja livre e liberto agora, pelo teu poder, em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Tenha uma ótima noite. Que Deus te abençoe. Receba a saúde, a cura. Que Deus te dê graças e abençoe a sua vida.